Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quarta-feira. Quarta-feira é dia de vídeo no nosso canal do YouTube. Nosso canal Partiu Nuvem e mais uma vez escolhido aí com auxílio dos nossos alunos. O assunto para hoje é sobre certificações Microsoft. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre como funcionam as certificações Microsoft e vamos focar em cima de tecnologias como Azure, Office 365 e o Windows Server 2016. A ideia aqui não é entrar tecnicamente nos assuntos de cada uma das provas, né? Mas sim a gente conseguir mostrar como que funciona uma prova, qual é o preço de uma prova, quais os caminhos que eu tenho a seguir se eu quiser montar um path de certificações, por exemplo, se eu quiser virar um, um MCSA, nossos antigos MCSAs e MCSEs, que hoje mudaram o nome, a gente vai estar vendo, mas como é que eu posso me certificar em Expert Azure, por exemplo? Então a gente vai estar mostrando aí como seguir esses caminhos, como a gente obter aí um combo de qualificações, ter alguns títulos, né? E vamos mostrar aí como que a gente faz para ver o conteúdo de uma prova, como é que a gente pode fazer para estar marcando uma prova, como que funciona o preço de prova, como é que funciona a questão do second shot, né, da segunda chance, e alguns detalhes aí. Vou falar um pouquinho, principalmente da última prova que eu fiz, que foi uma prova de Azure, agora a Z103. Então aí eu vou conseguir mostrar uns detalhezinhos um pouco maior para vocês, como é que foi a quantidade de questões, o que que caiu em cima de cada modelo de questões, como que a Microsoft está trabalhando aí nos modelos novos de prova. Então, a ideia está trazendo esse overview, principalmente auxiliar aquelas pessoas que ainda não fizeram nenhuma prova, né, que estão em busca da primeira certificação. Então, esse é o principal intuito aí do vídeo dessa semana aí no nosso canal, Partiu Nuvem. Certo, galera? Então, para quem quer nos acompanhar aí, a gente já vai começar dando uma dica como acompanhar o conteúdo, como acompanhar tudo aquilo que a gente vem passando, tá? A gente tem aí as nossas redes sociais. Quem quiser ir até o nosso site www.tftech.com.br/redes sociais, vai encontrar um link aí para poder acessar todas as nossas redes. A gente está crescendo bastante aí com o nosso grupo VIP do Telegram, tá, pessoal? O que é o nosso grupo VIP? É onde a grande maioria dos nossos alunos, ou boa parte dos nossos alunos, né? Eu diria que grande maioria ainda não, mas boa parte dos nossos alunos está fazendo parte deste grupo VIP do Telegram. O Telegram, para quem não conhece, ele funciona basicamente igual a um WhatsApp. Então ali a gente tem alguns alunos e a gente vai trocando ideias. Muitos dos alunos conseguem tirar dúvidas junto comigo aí através desse grupo. Eu consigo divulgar tudo que a gente está planejando, tudo que está acontecendo, consigo avisar todo mundo quando saiu algum tipo de vídeo, quando a gente está liberando algum tipo de material, algum e-book, algum treinamento novo. Esse grupo VIP é o que vai sempre receber primeiramente os nossos insights, tá? E a questão de tirar dúvidas também, a gente vai trabalhar algumas vezes com enquetes, principalmente para montar os vídeos da quarta-feira, né? A gente sempre diz que o vídeo da quarta-feira é o vídeo escolhido pelos alunos. Então ali eu sempre estou pedindo para os alunos, trocando uma ideia, sugerindo alguns temas, ou até mesmo aguardando que os alunos nos tragam algum assunto que eles gostariam de que eu explicasse ou debatesse. Como é o exemplo dessa aula, partiu de sugestões de aluno falar um pouquinho sobre certificações. Eram alunos que estão estudando bastante para buscar a primeira prova e teriam curiosidade de saber como é que funciona e como é que eles podem estar trabalhando aí para pelo menos chegar um pouquinho mais tranquilo na hora de marcar a prova e não ser tão surpreendido. Certo, galera? Então a gente tem nosso grupo VIP aí do Telegram, pode acessar a nossa página, vai ter um linkzinho que você clica e já vai entrar diretamente no nosso grupo. A gente tem o nosso canal do YouTube, que é onde estamos postando este vídeo de agora. A ideia é que logo aí no mês de fevereiro, né? A gente já, fevereiro de 2020 agora, a gente já consiga trabalhar alguns dias com live, tá? Em algumas semanas a gente vai fazer aí o modelo live para ter interação dos nossos alunos, poder aproveitar no momento em que a gente está divulgando o material, que os alunos possam fazer alguns questionamentos e a gente possa estar debatendo aí e até usando o aluno para nos nortear durante as nossas apresentações. E o nosso canal do Instagram também é onde a gente divulga muito material, né?
é um dos canais onde a gente tem posts praticamente diários. Eu diria que tirando aí o grupo VIP do Telegram, o Instagram é o melhor lugar para estar acompanhando. Mas sempre pedimos para você, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve para receber o alerta aí cada vez que a gente postar um vídeo novo, dá um like aí nos nossos vídeos, ajuda a gente a fazer essa comunidade crescer, esse material que é disponibilizado de forma gratuita, chegue ao maior número possível de alunos aí para a gente poder estar auxiliando e disseminando um pouquinho de conhecimento aí para toda a nossa comunidade. Certo, galera? Então, falando do assunto de hoje, o que a gente vai estar tratando? A gente vai estar falando um pouquinho sobre certificações Azure, certificações Office 365 e certificações para atingir o nosso MCSA do Windows Server 2016. Ok? Então vamos começar aí no nosso primeiro assunto, vamos entrar em cima do Microsoft Azure, galera. Como é que funcionam as provas de Microsoft Azure? Então, falando um pouquinho aí de Azure, o valor básico de prova, ele tá igual para todas as provas Microsoft por padrão, certo? Então, quando vocês forem marcar uma prova Microsoft, vocês vão selecionar, depois a gente vai fazer isso ali mostrando na prática, mas quando vocês escolherem que a região de vocês é Brasil, o valor da prova vai estar por $100, ok? Se vocês escolherem outro país, como por exemplo Estados Unidos, esse valor pode aumentar, pode ir a $165, por exemplo, tá? Então, é necessário ter o cartão de crédito, né, para poder tá fazendo essa compra, cartão de crédito internacional, porque a compra é feita em cima de dólar, então é bom cuidar isso, tá? A cotação do dólar aí no dia do cartão de vocês. A gente tem uma opção que a gente chama que é o Second Shot da Microsoft, tá? Ele não está full time disponível, tá? A Microsoft geralmente faz alguns promoções aí por algum tempo determinado. Eu diria que agora essa promoção de segunda chance ela é muito mais constante do que era alguns anos atrás, né? Às vezes a gente ficava ali 2, 3 vezes no ano para ter a segunda chance e hoje eu vejo que por meses a segunda chance fica ativada. Como é que funciona a segunda chance? Tá? Ela tem um valor maior. Ela tem o valor de $140. Mas, caso você faça o exame na primeira vez e você não atinja a pontuação mínima, tá? É um detalhe importante até, que eu acho que não está aqui na apresentação. Qual é o score mínimo para ser aprovado em qualquer certificação Microsoft? São 700 pontos, tá, pessoal? No geral, a prova, independente das questões que você faça, você tem que atingir 700 pontos, certo? Então vamos dizer que você fez a prova com a segunda chance e você comprou, né? Comprou a segunda chance, pagou R$ 140 na prova, marcou a prova, foi lá e por uma infelicidade você atingiu 650 pontos. Ou seja, não conseguiu aprovar o mínimo para ser aprovado, que seriam os 700 pontos. O que vai acontecer? Você pode ir lá e remarcar essa prova. Você vai ter um período aí, eu não me engano se são 12 meses, para você remarcar ela de novo sem custo adicional, porque você já pagou $140. Ok? Então você pode ir lá e tentar. Se quiser sair da prova e tentar na próxima semana, está disponível, já pode ir lá e testar. Geralmente é o recomendado, né? Até para que você não perca ali habilidades que você acaba adquirindo fazendo a prova, né? Isso é importante. Quando a gente faz prova, a gente adquire algumas habilidades, a gente já tem uma ideia maior do que é o conteúdo, então sempre se recomenda que não deixe passar muito tempo para você fazer a prova caso você venha a falhar no primeiro exame. O que acontece se eu passar de primeira? Tá? Mas se você passou de primeira, você não vai utilizar a segunda chance. Não tem nada de reembolso, você não pode utilizar essa possibilidade em outra prova, simplesmente você não vai fazer. Como se fosse um seguro, né? Você está pagando $140, $40 a mais para. É um seguro para caso você venha a falhar na prova, poder fazer uma segunda prova, digamos que com 60% de desconto. Eu faço a primeira prova, paguei R$ 100. Se eu fosse fazer $100. Se eu fosse fazer a segunda, eu pagaria $100 de novo. Agora, se eu usei segunda chance, eu pagaria R$ 40 na teoria, certo? Então, o mínimo para passar em cada prova são 700 pontos, tá? A Microsoft não diz para você quanto vale cada questão, isso é bem importante, tá? Ela não vai estar falando
quanto que está valendo cada questão. Você faz a prova meio que no escuro, você vai tentando acertar, mas a gente sabe que as provas têm pesos diferentes, tá? Então cada questão tem um peso diferente. Ainda mais as provas novas agora, que tem um formato um pouquinho diferente que eu vou estar falando ali mais adiante, tá? Como é que funciona essa prova de Azure, que é uma das provas que saiu agora há pouco tempo e é uma das mais novas. E eu acredito que a Microsoft vai estar caminhando para que a grande maioria das tecnologias dela venham nesse formato. E digo para vocês que eu gostei do formato, que eu achei bem melhor do que do que eram as provas antigas. Aqui um item que pega para muita gente, tá, pessoal? Os idiomas de prova, tá? Aqui tem muita gente que acaba não querendo fazer a prova por causa disso. Hoje, os conteúdos novos que estão saindo, pode ter certeza que saiu uma prova no idioma inglês, ela vai estar disponível, tá? Pode estar somente em inglês. Então, após um tempo, ela vai começando a ser aberta, a ser, digamos que, traduzida para outros idiomas. Mas a Microsoft melhorou muito isso da tradução. Eu lembro que lá nas provas de Windows Server 2003, principalmente, algumas de 2008, a tradução era muito ruim, pessoal. Eles traduziam termos técnicos e por mais que você soubesse tecnicamente muito bem o assunto que estava sendo falado, a tradução traía você por algumas vezes. Então a gente sempre falava que o ideal era fazer a prova em inglês, tá? Para quem já está acostumado com o inglês técnico, é o que eu digo que é necessário. Você não precisa saber um inglês fluente, um inglês avançado. Você precisa saber o inglês técnico, tá? Quem está acostumado aí a trabalhar com servidores no idioma inglês, eu acho que consegue ir bem. Eu nunca fiz uma prova em português, tá, pessoal? Fiz já simulados em português. Já vi de colegas falando que realmente era nesse modelo a prova. Eu já fiz mais de 20 provas na Microsoft, mas eu nunca fiz uma prova oficial em português, tá? Sempre fiz em inglês porque quando eu vi simulados em português, que amigos falaram que o estilo de questão era aquele, o estilo da tradução era aquele, eu decidi que não tinha como eu fazer. Sei que melhorou bastante, que hoje as traduções estão muito melhores, alguns não está sendo aquela tradução literal, né? Então, alguns termos técnicos não são traduzidos, mas eu aconselharia a vocês, se possível, fazer em inglês. Falando do Azure propriamente dito, não tem como escapar disso, né? Ou você faz em inglês, agora se você não está tranquilo com o seu inglês, você vai ter que esperar mais tempo. Mas para quem está na área de TI, a gente não pode deixar que o inglês seja um empecilho, principalmente o inglês técnico, tá, pessoal? Aí, tem uma fluência, uma conversação já é um outro nível, mas o técnico não pode te impedir de estar avançando, certo? Número de questões, pessoal, isso varia, tá? Isso vai variar de prova para prova. Falando propriamente dito da prova do Azure, que eu disse que fiz agora no final do ano de 2019, onde foram aproximadamente 46 questões da minha prova, tá? Então, eu falei que é um modelo novo de prova aí. Eu estou até com o meu transcript aqui na mão, né? Como eu não estou com a câmera aqui, não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu posso postar depois em uma fotinho. Mas eu tirei de 700, eu acabei tirando 827. Eu já tinha comentado em outros vídeos, eu acabei não estudando muito, né? Foi um pouquinho mais por experiência aí de alguns treinamentos que eu já estava montando, então foi um período bem curto. Mas eu gostei de fazer a prova, tá? Como eu disse, eu acho que melhorou bastante a prova. O formato de prova, para mim, eu me adaptei bem, tá? Falando desse formato de prova, tá? Que eu disse que mudou. A minha prova foram 46 questões de múltipla escolha. Aquelas questões de marcar, aquelas questões de enumerar, de elencar. Tá? O que mudou que eu acho que foi que facilitou um pouco? A gente tinha questões, por exemplo, que ele ia lá e te perguntava um item, te dava 6 opções e você tinha que selecionar 3, dizendo quais daquelas 6, 3 eram corretas. Às vezes tu acertava 2 e errava uma, perdia a questão. Agora não, a Microsoft mudou isso. Se você acertar 2, ela vai te dar uma porcentagem naquela questão. Tá? Você não perde, acertei 2, errei uma, ou acertei uma, errei 2. A Microsoft não vai te zerar aquela questão, ela vai te dar uma porcentagem em cima daqueles itens que você acertou, porque você não errou totalmente a questão, né? Então isso ficou mais fácil, facilitou um pouquinho, porque a gente não precisa acertar 100%. A parte que eu acho um pouco mais chato, que foi um pouco mais cansativo, é a parte do estudo de caso, tá?
Por que do estudo de caso? Estudo de caso, geralmente, a gente já tinha isso, né, nas provas lá desde 2008. A Microsoft ela dá um cenário gigante, ela explica, eu tenho domínio TF-Tech, esse domínio está rodando em cima de Windows Server, o nível funcional da floresta é o Windows Server 2016, o nível funcional do domínio é Windows Server 2016. Minha rede é composta de 2.000 computadores, eu tenho mais 300 servidores, a empresa tem um setor financeiro que tem quantidade X de máquinas, que tem X necessidade. Ou seja, eles te dão um cenário gigantesco, descrevem como é a empresa. E lá no final fazem algumas questões, muitas vezes pequenas, tá? Para mim as questões eram pequenas, questões curtas. Foram 4 questões nesse estudo de caso. Só que para você responder muitas vezes, cada uma dessas 4 questões, mesmo elas sendo pequenas, você tem que voltar e ler quase boa parte do texto, para não dizer todo o texto, tá? Então ele acaba ficando um pouquinho desgastante, tá? Eu não sou muito fã dessas questões de estudo de caso, e geralmente as questões de estudo de caso vêm depois de você já ter passado por toda aquela sabatina das questões de múltipla escolha. Então, questão de estudo de caso eu acho um pouquinho mais cansativa, não que ela fosse difícil, mas eu achei um pouquinho mais cansativo. E a parte que para mim foi a cereja do bolo, que eu acho que a Microsoft acertou muito, tá? Foram 2 laboratórios práticos. Como assim prático, Rafael? Sim, Microsoft no laboratório prático abriu um browser, me deu uma subscrição, pediu para mim logar. Eu loguei na tela do Azure, na console do Azure, lá que a gente está acostumado a logar, portal.azure.com, na subscrição para a prova. E ali cada um dos laboratórios me pediam 8 tarefas. Tá? Então, por exemplo, preciso configurar isso da prova mesmo, tá, pessoal? Tô falando mais ou menos o que foi na prova, tá? O conteúdo. Tô tentando lembrar da questão. Preciso configurar uma política de backup que ela armazene os backups por 90 dias, que esse backup seja executado todo dia às 2 horas da manhã. Me pedia isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, configurar isso dentro do portal, fazer o que ele está me pedindo e dar um OK na questão. Confirmar a questão como se eu executei a questão. Outra coisa, tenho 2 VNets e eu vou ali no portal e eu consigo navegar, tá? Eu posso navegar. Eu posso procurar, por exemplo, vou mexer na parte de VNet. Onde é que eu vou? Vou em All Services, vou lá e pesquiso, eu vou dentro do Research Group. Não interessa, eu tenho que chegar em cima das VNets para olhar as configurações. Então, posso navegar pelo portal. Então, outra questão, tenho 2 VNets, VNet tal, VNet Y, elas são ligadas através de tal configuração, mas elas não estão funcionando a comunicação. Então, era bem nesse sentido. Aí, se não me engano, a solução era criar um peering em cima dessas 2 VNets. Mas são algo nesse sentido. Eu lembro que caiu, se não me engano, 2 questões que era sobre a parte de firewall, tá? Que era para configurar alguma regra de firewall, liberar a porta 3389, se não me engano, RDP, porta 443 de aplicação. Então, questão de analisar ali a parte de firewall de Network Security Group, tá? Bem tranquilo, tá, galera? Quem está acostumado a mexer, a fazer laboratório, vai bem. Como eu disse, eu não estudei muito tempo, fui um pouquinho mais porque eu geralmente estudo quando a gente está fazendo algum curso, alguma coisa nesse sentido, quando a gente está gravando conteúdo e pela experiência do dia a dia, tá? Consegui tirar 829 pontos, então foi bem satisfatório. O que eu garanto que eu acertei 100% foi os laboratórios, tá? Eu garanto que dos 2 laboratórios, as 8 tarefas que cada um pediu, ou seja, 16 tarefas, eu tenho certeza que eu acertei tudo, porque eram questões que eu julgo teoricamente de nível intermediário para baixo, tá? Não era nada muito avançado. Talvez tivesse uma ou duas questões que fosse um nível um pouquinho mais avançado, mas nada muito, tá? Nenhuma questão nível expert, tá? Então tá bem acessível. Quem estudar, a dica que eu dou aqui, fazer laboratórios, tá, pessoal? Fazer lab, pegar conteúdo na internet e fazer lab, cria máquina, cria VNet, cria subnet, configura peering e aí por diante. E fazer os nossos cursos, né? Nossos cursos vão estar qualificando vocês aí para poder atingir algumas certificações. A gente disponibilizou agora no mês de janeiro o nosso curso de para quem está começando, criando o primeiro data center aí na nuvem com Microsoft Azure.
A gente liberou esse curso gratuitamente aí por uma semana aproximadamente. Tivemos aí mais de 130 inscrições, foi bem bacana. O curso agora nesse momento já tem valor pago. Não é um curso focado na preparação de prova de certificação, mas a gente vai estar disponibilizando aí alguns materiais e criando alguns cursos novos focados para certificação. E o mais interessante vai ser o nosso conteúdo de imersão, tá? A gente pretende aí fazer umas 2 imersões presenciais aí no ano de 2020, provavelmente aí em maio e outra em setembro. Local definido não temos, tá? Até se você tem interesse aí de que a imersão vá na sua cidade, pode nos mandar ali uma mensagem no nosso grupo do Telegram, pode me mandar e-mail dizendo de que cidade você é e que você teria interesse aí de que tivesse uma imersão presencial na sua cidade. A gente vai dar prioridade para aquelas cidades aí onde tem um público maior. A gente já tem uma ideia aí de que São Paulo a gente tem um bom público, bastante interesse. Rio de Janeiro também a gente tem bastante interesse. Porto Alegre, que é aonde eu moro hoje, sei que já tem bastante gente aí que me perguntou. Então, se você tem interesse, vai mandando aí, tá, galera? Vai mandando. O que que a imersão presencial vai estar nos mostrando? A imersão presencial, ela vai estar tratando desde quem ainda não tem um conhecimento até quem quer se tornar um administrador Azure. Então, eu digo que a imersão prepara para a prova a Z900, a Z103 e a Z300, tá? Que é Z300 é a primeira prova de nível arquiteto, tá? A gente vai ver agora em seguida. Mas a imersão vão ser 24 horas de conteúdo, são 2 sábados aí que a gente vai estar aí das 8 da manhã às 8 da noite estudando Azure prática, tá? Muita prática e vai ser bem bacana, tá, galera? Quem tiver interesse aí, vai me avisando, vai me mandando aí no Telegram para a gente poder ir montando as nossas turmas aí. Seguindo então, pessoal, falando um pouquinho mais agora dos caminhos, dos paths, como é que eu faço para conseguir ser um arquiteto cloud certificado, né? Como é que eu consigo ter esse escudinho aí lá no meu LinkedIn, lá no meu transcript? A gente tem alguns caminhos aí, eu costumo falar alguns combos de prova para a gente estar chegando nesses escudinhos aí, nesses distintivos. Começando aí, a gente tem hoje, seria mais ou menos o que a gente tinha de MCSA e MCSE, tá, pessoal? Mais ou menos, por que mais ou menos, galera? Porque a nomenclatura mudou, certo? A gente não tem mais hoje a mesma nomenclatura que a gente tinha, né? Então, a gente tem as tecnologias onde a gente é certificado como um associate, que seria um administrator, mais ou menos o que seria um MCSA, né? Um System Administrator ali. E a gente tem um Expert, que seria o nosso System Engineer lá. Então, já faz alguns anos que a Microsoft trocou essa nomenclatura. Até o passado recente manteve MCSA e MCSE, mas com siglas diferenciadas. E hoje a gente tem o Associate e o Expert. O Associate sempre com 2 estrelinhas, que são as provas iniciais. Com uma prova, geralmente eu consigo ter o nível de Administrator. E aqui em cima as soluções Expert, né, que já é o grau um pouquinho maior, que é tanto para arquiteto quanto para DevOps Engineer. Então, isso mudou recentemente, tá? No final do ano de 2019. Por exemplo, para mim ser um Azure Administrator, eu precisava ter a prova Z100 e a Z101. Tá? Então, isso mudou. Hoje a gente tem somente a prova Z103, a gente já vira um Azure Administrator. Tá? Mas eu vou falar dos paths agora. Vou trazer aqui quais são os paths, tá? O que eu tenho aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada, tá? Talvez fique, como são muitos caminhos, talvez fique um pouquinho pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para a gente falar um pouquinho de cada um, tá? Então vou dar um zoom aqui, ó. Começando aqui, ó, pela a parte do administrator, tá? O que é a parte do administrator? É se tornar ter a primeira certificação de associate, né? O que valida que vocês são administradores da plataforma Microsoft Azure. Qual é o caminho padrão?
A Microsoft coloca aqui, ó, em todas as trilhas, a prova Z900, que é a prova de Azure Fundamentals, que seria uma prova de introdução, tá? Um conteúdo um pouco menos técnico, mas é a primeira prova, a prova que é sempre recomendada para se começar, principalmente para quem não tem experiência. Quem já tem experiência, muitas vezes pula essa prova, tá? Eu particularmente não fiz a prova a Z900, fui direto para 103, mas como teve muita gente que eu vi que está estudando para a prova 103, tem muitos alunos aí que me dizem que eu quero fazer fazer a 900 primeiro porque eu não estou muito acostumado, não tenho Azure no meu ambiente no dia a dia. Eu vou fazer a prova, tá? Pretendo fazer ela em fevereiro agora de 2020, para mim poder trazer o conteúdo exatamente de como é para vocês. Eu gosto sempre de fazer a prova para mim poder montar um conteúdo em cima da prova. Tem que passar por aquilo, né? Então, eu vou dar um passinho para trás, fazer essa prova Z900 para mim trazer um conteúdo bacana e ajudar o pessoal que quer tirar essa primeira prova, tá? O pessoal me pergunta, vale a pena, Rafael? Eu digo, já trabalha com Azure, já tem um pouco de experiência, vai para Z103. Não tem experiência do dia a dia, é um pouco complicado de estar estudando direto, fazer muito lab, vai para Z900 primeiro, tá? Mas como eu falei, na nossa imersão, você vai sair dali praticamente pronto para fazer qualquer uma dessas provas. Claro, precisa ter um pouquinho de estudo, validar alguns labs, mas vai sair com capacidade. Primeira prova de Azure que a gente tinha, essa aqui, ó, pessoal, 70533. Essa prova tinha muito conteúdo, tá? Muito, muito conteúdo. Por quê? Porque foi quebrado os conteúdos. A prova de 70533, depois ela foi quebrada nas provas 100 e 101 que eu falei para vocês. Para alcançar isso aqui, a gente tinha que ter a 100 e a 101, tá? Quando saiu, se eu tivesse a 75313 e quisesse chegar aqui, eu podia fazer só essa daqui, tá? Só a prova de transição, que a gente chama. O que é transição? Transição é quando eu já tenho uma prova antiga que não é mais cobrada, que essa prova não está mais sendo válida, ou já entrou uma tecnologia ou um exame superior, e para mim não perder tudo aquilo que eu já estudei, eu posso fazer uma transição para chegar. Então, quando saiu a prova 70533, ou seja, saiu de linha, já estava expirada, eu podia fazer a Z102 e eu virava um Azure Administrator, tá? Então, era esse caminho, o caminho mais antigo que a gente tem aqui. Hoje não mais, não temos mais essa prova aqui. Esse era o caminho que a gente tinha de transição. Caminho novo, para mim chegar até aqui, basta fazer a prova AZ103, certo? Então, só fazendo essa prova, você já é um Azure Administrator. Fundamentals é opcional, como está aqui. Aí, seguindo a trilha para quem trabalha mais com desenvolvimento, tá? Para quem vai trabalhar com a parte de desenvolvimento, você também pode ter o mesmo grau de certificação, que seria o mesmo Associate, só que você vai ser um Azure Developer. Então, isso aqui é para quem está trabalhando com soluções de desenvolvimento Microsoft. É uma prova nova, tá? Muita coisa a gente estava dentro dessa 70533, então foi desmembrado, ficou melhor isso, tá? A Microsoft conseguiu desmembrar e quebrou muito do conteúdo, reduziu um pouco a superfície ali que a gente tinha que estar estudando. E até para quem quer focar um pouco mais na parte de infra, não precisa saber tanto assim de desenvolvimento. Embora, quando a gente chegue aqui, a gente vai ver, tem que saber um pouquinho de algumas outras soluções, tá? Então, quem quer estar focado em desenvolvimento, é opcional também fazer a Z900, ela vai dar um briefing geral assim de plataforma, de fundamentos, mas fazendo apenas a Z203, você vai ser um Azure Developer Associate, certo, pessoal? Desculpa, um Azure Developer Associate. Mais uma das as certificações que a gente tem aqui, tá? Que também é uma certificação seria no mesmo grau de Associate, mas ela é uma certificação nova, que é o Azure Security Engineer, tá? O nome até é mais bacana, né? Quando entra Engineer, a galera já fica mais feliz. É a Z500, tá? É uma prova focada em segurança de Azure. Muito legal essa prova aqui também, pretendo fazer aí no primeiro semestre de 2020, é uma prova nova, conteúdo novo tanto para Azure quanto para Office 365, a gente vai ver, entrou nas mesmas trilhas, a gente não tinha isso aqui antes. Então, fiquei bem curioso de ver como é que funciona essa prova. Certo, galera? Então, assim, os três primeiros níveis, tá? Títulos que a gente obtém com uma prova. O Azure Administrator, tá? O Associate, o Azure Developer Associate e o Azure Security Engineer, tá? Então, a Z500, o Security Engineer,
AZ203 Azure Developer, AZ103 Administrator, tá? Recapitulando, não está acostumado a trabalhar, não tem muita experiência, faz a Z900 primeiro, depois segue para a trilha do 103 ou a outra que você desejar. Então aqui a gente tinha outros caminhos, tá? Para a gente chegar no Azure Architect, tá? Azure Architect a gente já tinha a 70535, era uma prova bem casca de fazer muito conteúdo. Ficou lá para trás, ela fazia parte da trilha da 70533. E também a Z302 aqui, né, que é uma prova de transição. Para quem já tinha essa, não precisa fazer esses exames, faça a Z302, que também é uma prova um pouquinho mais casca, tem bastante conteúdo, e você já vai obter este título aqui, que é um dos mais cobiçados. Azure Solution Architect, tá? Que seria um arquiteto de soluções, ó, nível Expert, 3 estrelas. Tá? Então já é uma das certificações topo. Rafael, para mim chegar, se eu vou começar hoje, tá, no Azure Solution Architect, preciso fazer quais provas? A Z300, a Z301, tá? Que é a de tecnologia de design. Ah, mas eu preciso fazer a Fundamentals? Não, Fundamentals a Microsoft coloca em todos os paths como um opcional. O que mudou aqui, tá, pessoal? A prova Z103, que na prática seria um pré-requisito para cá, ela saiu. Então, assim, eu vejo muita gente falando que a prova Z300 é muito parecida com a Z103, e é, tá? Tem questões que são praticamente iguais. Na próxima semana eu vou estar fazendo essa prova aqui, tá? Eu ainda não fiz essa prova Z103, eu vou estar fazendo ela aí no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro. Então, vou trazer aí algumas notícias quentinhas para vocês, de repente até um dos nossos vídeos aí vai ser sobre a Z300. Mas tô começando a me preparar, não estudei muito ainda, o tempo está corrido, mas aí logo no início de mês de fevereiro eu vou fazer essa prova Z103 aqui. O conteúdo dela é muito parecido com a da desculpa, pessoal, a Z300. O conteúdo dela é muito parecido com a Z103. Por quê? Porque a Z103 não é mais pré-requisito para você virar um arquiteto, tá? Então, o meu path que eu estou seguindo, eu fiz a 103, vou fazer a 300, vou fazer a 301, quero pegar o título de arquiteto, e vou fazer também a 900, mas para mim poder trazer conteúdo para vocês, tá? Um comprometimento meu com vocês de estar vendendo material, trazendo um conteúdo que eu tenho certeza que vou ver na prática e vou ter essa vivência para trazer um material legal para vocês. Então, quem quer ser arquiteto pode fazer a Z300 e a 301. Eu recomendo, quem não tem nada, a Z900. Quem já tem um pouco de conhecimento vai para a Z103. Mas fazer a Z103 antes de fazer a Z300, tá? Então, esse é o caminho para virar uma das certificações mais cobiçadas, que é o Azure Solutions Architect. E também aqui, uma muito cobiçada, que é o Azure DevOps Engineer, tá? DevOps está muito aí na vivência hoje, a gente ouve falar muito de DevOps, essa certificação vai ser muito reconhecida, tá, galera? Então, DevOps Engineer é uma prova, essa AZ400, ela é uma prova difícil, tem bastante conteúdo, como a gente está falando de DevOps, tanto de Dev quanto de operação, então já tem que ter uma vivência um pouquinho maior, certo? Em cima desses conteúdos. Então, se eu já tenho a prova Z103, eu posso fazer o exame AZ400 e eu vou virar um Azure DevOps Engineer. Ah, quero ter as duas certificações de nível Expert. Qual é o path, Rafael? Faz a Z103 primeiro, faz a Z300 e a Z301 e ganha o Azure Solution Architect. E depois faz a Z400. Essa é a minha recomendação, tá? 4 provas você vai ter 2 experts, tá? Então é top, 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 né, galera? Vai ser o master ali falando em cima de Azure. Certo, galera? Então esses aí são os principais paths, né? Como é que a gente pode chegar? Então a gente tem 3 certificações nível Associate, que é o Azure Administrator, o Azure Developer Associate e o Azure Security Engineer, que é uma prova nova aí que parece ser bem interessante. Para virar arquiteto, faço a Z300 e a Z301 e para mim virar um DevOps Engineer, eu faço a 103 ou a 203 se eu sou de Dev e a Z400 de DevOps e vou virar um Azure DevOps Engineer. Certo, galera? Espero aí que tenha tirado bastante as dúvidas de vocês referente a Azure.
é mais ou menos por aí que a gente segue. Nos nossos cursos, em 2020 a gente está muito focado em Azure, então provavelmente a gente vai estar falando mais isso. Quem for para a imersão, a gente vai entrar nesse assunto de novo, ok? Então agora a gente vai passar para o nosso segundo conteúdo, vamos falar um pouquinho de Office 365, tá? O que a gente tem aí de certificações Office 365? Então, falando de 365, pessoal, as provas também passaram por uma reorganização bem semelhante ao que aconteceu com o Azure. Então, por isso aí a gente tem um conteúdo todo renovado, os paths renovados, caminhos diferentes aí para chegar em níveis de certificação para alcançar alguns combos. Falando basicamente do conteúdo da prova, tá? Eu não fiz nenhuma prova ainda de Office 365 nesse formato novo, que migrou agora no final do ano. As provas antigas eu tinha feito, as duas provas que tinham eu fiz, então eu tinha certificações de Expert de Office 365, pretendo renovar aí no segundo semestre de 2020. E as provas são um ponto bem parecido, tá? Tanto na questão do valor, $100, isso é para todas, a questão dos $140 com segunda chance também. O que começa a diferir é na questão do idioma, tá? A gente já viu que aqui a gente já tem inglês, japonês, chinês e coreano, tá? Eu acredito que a prova de Office 365 venha primeiro disponibilizar o idioma português Brasil do que a prova de Azure. Questão de preço, tudo igual. Ainda não fiz a prova para mim ver como estão o nível das questões, se está seguindo para o caminho do Azure, mas os relatos que eu vi é que está sendo bem parecido, tá? Que tem essa modificação aí no formato da prova e que ela caminhe para ficar todos os conteúdos Microsoft no mesmo formato, o que isso é muito legal para nós, certo? Falando um pouquinho dos caminhos, tá? O que a gente tem que seguir aí para alcançar as nossas certificações de Office 365. Ó, caminhos compridos aqui. A gente vê que a gente tem mais conteúdo do que a gente tinha no Azure. Mas o nosso final é apenas um, né? A gente só tem um final de Expert em Office 365, tá? O que aconteceu é que antigamente a gente tinha menos provas, tá? Eram menos provas, o que acabava dificultando um pouco o estudo, porque a gente tinha que pegar conteúdo gigantesco ali, né? Tinha que dominar tudo. Aqui hoje eu consigo mudar, eu consigo cuidar da parte de desktop, consigo cuidar da parte, por exemplo, de Exchange Online, da parte de SharePoint e a parte de segurança, que é a parte nova. Então eu consigo dar uma quebrada nisso. Antes não, antes quando eu fizesse a prova 70345 ou 70346, que eram as duas provas que a gente tinha que prestar para alcançar o nível máximo ali de Office 365, caía tudo, caía de tudo. E agora a Microsoft conseguiu dar uma segmentada. Então vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver nossos paths um pouquinho mais de perto. O que a gente tem hoje, tá? Hoje a gente tem as provas de Windows 10. Antigamente tinha o exame 689, que era o exame de configuração do Windows 10. Então aqui a Microsoft fez exatamente a mesma coisa do que foi feito em cima do Azure, tá? A prova 900, que a gente chama, né? Lá é a Z900, aqui é a MS 900, que é uma prova de fundamentals, tá? Então é uma prova básica e ela coloca como opcional, ela não é obrigatória para nenhuma linha, mas ela coloca opcional em todas as linhas, certo? Então o que a gente tem agora? A gente tem uma parte de Modern Desktop, tá? O que é o Modern Desktop? Tem muita gente que pergunta o que é isso, Rafael, o que mudou no Modern Desktop? Galera, mudou muito o formato de trabalhar em cima de Windows 10, tá? Então, eu tenho muita coisa aí, por exemplo, o Intune é uma das ferramentas que é muito utilizado quando a gente fala de Modern Desktop, tá? O Intune, ele é uma ferramenta que define políticas. No início dele, ele era muito focado em dispositivos como o mobile, como o celular. Como é que eu controlava um celular remotamente? Hoje ele é utilizado para desktop, para notebooks com Windows 10. Eu consigo aplicar políticas mesmo que eu não tenha, por exemplo, um Active Directory on-premise. Eu posso ter o meu AD da nuvem, fazer com que essas máquinas façam um join no AD da nuvem e eu posso ali ter N features para mim configurar, tá? Então, essa parte do Intune está crescendo muito para quem já trabalhou com System Center. O Intune está caminhando para fazer uma função parecida com o System Center, tá? Então,
Por mais que eu não tenha um domínio on-premise hoje, eu consigo fazer deploy de sistema operacional, consigo fazer deploy de pacotes, de updates, uma forma bem mais limitada do que eu tenho no System Center, mas é possível, tá? Então toda essa parte aí está dentro da parte do Modern Desktop, tá? A gente conseguir trabalhar num formato moderno, principalmente focado só em nuvem, tá? Só na do Azure e utilizando algumas features ali que estão inclusas para a parte de Modern Desktop. Então são duas provas necessárias, tá? MD 100 e MD 101, para a gente conseguir ter o Associate de Modern Desktop, tá? O Modern Desktop Administrator. Galera, aqui tá um ponto que assim, quando eu vi, eu fiquei bem surpreso, tá? Na verdade, não totalmente surpreso, mas muita coisa que a gente fica escutando, né? Quando a gente começa a ter troca de tecnologia, a gente começa a escutar diversas coisas. Ah, isso vai morrer, isso não vai ter mais, tal função que é exercida vai acabar, isso morreu. O que que acontece, tá? Eu, por exemplo, eu sou especialista em mensageria. Então, parte de Microsoft Exchange, eu trabalho com Exchange desde 2003. Já me atualizei para Exchange Online, fiz todas as provas que eu tinha de Office 365 até o final do ano passado, que foram renovadas. E eu vou dizer para vocês que eu tive uma surpresa gigantesca quando eu vi esses paths novos, tá? Aqui, essa parte principalmente, tá, pessoal? Então isso aqui é para quem tinha a prova 70345, que é uma que eu tenho, prova de design aqui Deploy de Exchange 2016, e pode fazer a MS202, que é uma transição, e cair já aqui no Message Administrator, tá? Que é um Associate também, tá? Associatezinho ali, 2 estrelas. O que que acontece, galera? Para quem está começando e não fez essas provas aqui, de novo a gente tem a Fundamentals de opcional, mas isso aqui é interessante, MS200. Galera, Planning and Configuring Message Platform. Para quem já fez, isso aqui é uma prova de Exchange Server, tá? É prova de Exchange, tá? Comecei a olhar, eu não acreditei que a Microsoft tinha colocado um exame que está dentro do PF de Office 365 e é uma prova de Exchange, tá? Por que, Rafael? Por que é uma prova de Exchange? No Office 365 é o Exchange Online, mas, por exemplo, para quem já está acostumado, você não configura uma DAG, tá? Uma DAG seria uma alta disponibilidade de databases do Exchange. Você não configura uma DAG no Office 365. Isso tá, o Office 365 é software, tá? Software como serviço. Então você não utiliza essa parte de baixo, a Microsoft que gerencia para você. Mas aqui na prova é exatamente Exchange, porque tem configuração de DAG, tem configuração de ambientes, de roles. Então, assim, eu fiquei surpreso da Microsoft ter trazido novamente esse conteúdo. Isso prova que ainda tem bastante gente utilizando Exchange. Mas é claro, a gente não quer mais estar instalando Exchange on-premise, a gente quer ir para a nuvem também. Tá? Então tem essas duas provas, que isso aqui seria mais ou menos esse Message Administrator, você saber configurar um Exchange Server, migrar um Exchange Server para o Office 365, porque aqui a gente faz a configuração e aqui a gente faz a implementação do ambiente híbrido, ou seja, quando eu tenho uma Exchange conversando com o meu ambiente de Office 365 ou Exchange Online, eu consigo migrar contas de um lado para o outro, tá? Fazendo essas duas provas, MS200 e 201, você é o Message Administrator, tá? Isso eu gosto bastante. Aqui, galera, indo para uma divisão nova que foi criada, tá? O Teamwork é voltada para SharePoint. Tá? Então, quem tinha a prova 70339 de SharePoint pode fazer MS302, que é de transição, e já virar um Teamwork Administrator. Tá? Voltamos aqui também, sugestão da Microsoft, como sempre, MS900. E são duas provas de Teamwork mais ou menos parecido aqui com o que a gente tinha ali em cima de mensagem, falando de mensageria, certo? O que, que a gente tem aqui? A gente tem a parte de deploy de 365 Teamworking, que é mais ou menos falando de SharePoint Services, e depois a gente tem a prova de deploy de SharePoint Server Hybrid. Tá? Então a Microsoft está fazendo bem isso. Você tem que dominar um pouco do que é on-premise, saber como funciona. Eu diria que nessas provas aqui você tem que saber, tem que ser especialista, digamos assim, na tecnologia on-premise, saber configurar a tecnologia em nuvem e saber migrar. Montar o híbrido, você tem que saber migrar, jogar de um lado para o outro, on-premise e nuvem, tá? Então,
É mais ou menos isso que eles estão fazendo, tá? Eu gostei desse formato, tá? Eu achei legal, porque para quem tem toda aquela raiz já do on-premise, a gente vê que nada disso é desperdiçado, isso vai ser utilizado. E para quem já configurou um ambiente híbrido, tanto de Exchange, tanto de, por exemplo, de SharePoint ou coisas nesse sentido, sabe que a gente tem que ter o conhecimento do on-premise. Isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? Então você tem que ter essas duas provas, a 300 e a 301, para virar um Teamwork Administrator, que é nova, tá? Isso daqui é novo, saiu agora nos novos combos aí, novos paths de prova. E mais abaixo, um item totalmente novo, que é o Security Administrator, exatamente igual ao que a gente tem lá no AZ, do Azure. Aqui é o MS500, lá é o AZ500, que é o Microsoft Security Administrator, tá? A prova que eu acho interessante também. O que que acontece, galera? A Microsoft está investindo muito forte em cima de segurança, tá? Acabou que a Microsoft tem uma console muito grande no 365, para quem está acostumado, a parte de security and compliance. É muita ferramenta que tem ali, tá? Então, foi criada uma prova para quem quer trabalhar com segurança mesmo, tá? Isso antes vinha englobado em toda a tecnologia, em toda a prova. Agora não, agora é só para que, por exemplo, eu posso ter os meus administradores de Exchange, meus administradores de SharePoint e posso ter só a galera que trabalha com segurança, que vai acessar aquela parte de Security and Compliance, tá? Então é bem bacana, tem muita coisa aí. Eu trabalhei bastante em cima dessa parte de segurança, principalmente para quem está trabalhando com Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O nosso LGPD. A Microsoft está praticamente compliance ali 100%. Para quem já tem alguns planos ali, E3, alguma coisa nesse sentido, de Office 365, pode usar essa plataforma para atingir objetivos do LGPD. Beleza, galera? Isso aí é até assunto para provavelmente para um curso que a gente possa estar lançando aí no segundo semestre, que é essa parte de Security and Compliance, tá? Eu fiz alguns treinamentos disso e digo para vocês, tem muita coisa para ser explorada, tá? Então aqui a gente viu que a gente tem aí 4 paths de Associate, tá? O Modern Desktop Administrator, o Message Administrator, que vai trabalhar com a parte de Exchange, Exchange Online, Teamwork Administrator também, SharePoint Online, e o Security Administrator, que é só a parte de segurança. Então, como que eu chego no top lá do Office 365 Enterprise Administrator Expert, né? Essa é top, né, galera? Enterprise Administrator Expert. Esse é o cara é, mais top de todos ali em cima de Office 365. Então, notem que o caminho é um pouquinho maior, né? Por exemplo, se eu estou vindo de Modern Desktop, eu tenho que fazer duas provas, mais duas, 4 provas. Se eu estou vindo para a parte de mensageria, duas provas do Message Administrator, mais duas provas focadas em Office 365. Mesma coisa para quem está vindo aqui de SharePoint, do Teamwork. Quem tem o caminho reduzido é o cara da segurança aqui, ó, o cara que vai fazer só o MS500. Mas eu digo para vocês, quem faz só essa vai penar mais para fazer essas duas. Por quê? Porque aqui a gente está falando da parte de identidade, que a gente tem que manjar dessa parte de identidade para montar um ambiente híbrido de Exchange Online e de SharePoint Online. Tá? Tem que saber, tem que manjar disso aqui, não tem como não. E também a parte aqui de Mobility and Security, que bastante a parte de Modern Desktop entra ali, tá? Quem mexer bastante aqui vai manjar bastante da MS-101, que é Mobility and Security, tá? Um pouquinho da parte de Security vai estar aqui dentro também. Mas eu digo que a MS-101 é muito voltada para itens que a gente trabalha aqui, e essa parte de Identity and Services muito para que a gente trabalha nessas duas de ambiente híbrido, tá? E tem aqui, ó, caminho um pouquinho mais curto que para mim, por exemplo, eu posso seguir. Eu já tinha esse MCSA de Productivity, que como eu falei, eu tinha feito as duas provas de Office 365 e eu tinha as duas provas de Exchange 2016, então ganhei o título de MCSA Productivity. Então eu posso vir direto já e fazer essas duas provas que eu vou me tornar aqui top Enterprise Administrator Expert. Pretendo fazer, mas pretendo fazer 365 só no segundo semestre aí de 2020. Primeiro semestre a gente vai focar aí quase que 100% em cloud com Azure, certo, galera? E são esses os caminhos aí que a gente tem para seguir.
bastante coisa legal. Eu gostei dessa divisão que a Microsoft fez. Isso está sempre mudando, tá, galera? Às vezes muda de ano em ano, às vezes fica 2, 3 anos, expira a certificação, isso é uma coisa que vocês têm que acostumar, tá? Muda a tecnologia, as nossas certificações não vão ficar lá ativas para sempre, né? Elas expiram também, elas vão tendo que ser atualizadas. Isso faz parte da tecnologia, atualiza, a gente também tem que atualizar. Mas é do jogo aí, quem tá na TI está acostumado com isso. E agora indo para o modelo mais conhecido, que eu acho que a grande maioria de vocês já conhece, garanto que tem alguns de vocês que já seguiu esse caminho, que são as certificações de Windows Server 2016. Essas já mais antigas, já há mais de 5 anos tem essa prova, tá? Então o que a gente tem aí? Mesmos valores, tá, pessoal? Depois eu vou entrar ali e vou mostrar para vocês a questão de valores direto no site. Eu separei, se não me engano, foram 5 sites ali, 5 links que vão estar aqui na descrição do nosso vídeo. Já aproveita a hora da descrição, dá um cliquezinho ali para se inscrever, dá um like para nós aí no vídeo, mas ali na descrição vai estar esse conteúdo. Essas URLs que a gente vai dar uma navegada ali na sequência. Então, como essa prova já é muito mais antiga, olha os idiomas que a gente tem: inglês, espanhol, chinês, francês, alemão, japonês e português Brasil, tá? Então, para quem está se sentindo muito inseguro com o inglês, pode optar pelo português Brasil, tá, galera? Eu sempre recomendo tentar ir pelo inglês, mas para quem está inseguro e acha que vai se sentir melhor e mais à vontade, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, não tem uma fórmula mágica, tá? Então pode seguir aí com o português Brasil. E esses PFs aqui são um pouquinho mais curtos, né, galera? Não que tenha menos conteúdo, mas são uns PFs um pouquinho mais simplificados, porque para a gente chegar no MCSA, né, que a gente chama ali do 2016, a gente tem 3 provas, que é a prova 70-740, que é a parte de instalação, mais envolvendo aquela questão de storage, de opções de instalação aí do Windows Server 2016. Depois a gente tem a parte 70741, que é a parte voltada para a infraestrutura, para networking mesmo, né, do Windows Server 2016. E aí aqui a gente já tem na 70742 uma prova que foi feita totalmente para ir preparando já uh, o aluno ou o profissional a ir para um ambiente híbrido, que é a parte de identity, né? Que a gente entra muito na parte de EDFS, que é bastante utilizado para autenticações com cloud. Então essa prova 70742 já é preparatória para começar a levar o profissional para o caminho de nuvem, o caminho de como montar uma identidade em ambiente híbrido principalmente, tá? Então aqui é um pouquinho mais simples, a gente não tem muitas mudanças, já faz mais ou menos 5 anos que essas provas aí existem. Um detalhe importante, tempo de prova, tá, pessoal? Geralmente, o tempo de prova tá para certificações novas são 3 horas, tá? Então, 3 horas, sempre descontando os períodos iniciais, quando eles pedem se tu quer fazer uma pesquisa de avaliação, responder algumas questões que a Microsoft coloca no exame. Então, são 3 horas. Hoje a gente tem aí para a grande maioria das provas a opção da gente estar fazendo ela de casa. Eu não preciso ir num centro de treinamento. O que acontece? Eu tenho que ter uma webcam, tá? Porque eu tenho que ficar sendo monitorado aí durante o meu período de prova. Eu tenho que fazer, digamos assim, um wizard aqui, fazer um mapeamento da sala onde eu vou estar fazendo essa prova. Por exemplo, se eu estou fazendo com o notebook, tenho que levantar o notebook, tenho que virar ele para toda a minha sala, que é para que seja filmado como é que é o meu ambiente, para que eu não tenha nada que possa estar me favorecendo durante o conteúdo de prova. Uh, então é tudo programado, webcam abertinha para ver que você não vai estar fazendo nada que fuja um pouquinho das regras da Microsoft ou que tente burlar aí as questões da Microsoft para segurança de exame. Tá? Então hoje já é possível você sim agendar uma prova para fazer de casa. Tá? Garantam o link, que o link de vocês está ok, porque é muito importante. Tá? As provas de Azure eu acho que já deram uma boa melhorada, mas tem muito relato de gente que estava fazendo prova de Azure e na hora prática do portal, o portal não estava funcionando. Tá? Já aconteceu com colegas meus, então, mas já melhorou, tá? Ultimamente não tenho visto o pessoal reclamar tanto disso. Certo, galera? Vamos entrar agora em alguns detalhes aqui dos links que eu separei para vocês aí para a gente dar uma explorada. Então, vamos dar uma batidinha aqui rapidinho.
Então aqui eu tenho 5 links, tá, galera? Cada um desses links aqui, os 3 primeiros links, são as páginas voltadas para cada uma das certificações que a gente tratou. Então, esse primeiro link aqui vai estar na descrição do vídeo do YouTube. Ele vai falar especialmente das certificações de Azure. O segundo link é a mesma coisa, só que voltado para 365. E o terceiro link voltado para Windows Server 2016. Importante, galera. Primeira coisa que eu sempre digo que a gente tem que fazer quando a gente quer prestar um exame. Tá? Eu tenho que vir nessa página e tenho que me inteirar o que cai no exame. Tá? Notem que aqui eu tenho todos os exames que são voltados para o Microsoft Azure. Tá? Rafael, o que é esse exame beta que eu tenho aqui amarelinho? O exame beta é um exame que, assim como quando a Microsoft lança uma versão do sistema operacional, ele está em beta, ele está em teste ainda, ele pode ser alterado, ele não é uma versão estável ainda, ele pode sofrer modificações. Então, esse exame beta ele pode ser testado, pode ser que tenha algumas coisas que ele esteja no exame e nem seja cobrado de você. Tá? Você tem desconto para fazer uma prova com exame beta. Geralmente você ganha 25% de desconto para quem for fazer esse exame beta, é 25% mais barato, geralmente. A gente tem outro formato de desconto também, que é o desconto para estudante. Mas isso não tem uma regra, pode ser 20, 25, 30, eu já vi até 45% de desconto aí para estudante. Vai depender muito da parceria que a sua escola, a sua instituição de ensino tem com a Microsoft. Tá? Então a Microsoft consegue ir dando um nível de desconto maior dependendo da parceria aí da instituição de ensino com a Microsoft. O que a gente tem aqui nos exames? Tá? Vamos dizer que eu vou fazer a prova Z300 que eu disse para vocês. Tá? Aqui eu posso clicar e ir direto para um exame que ele vai me dar a descrição, ou eu posso baixar aqui e ele vai estar me dizendo o que cai nesse exame. Então vamos lá usar como exemplo a Z300. Ó. Um exame para a função de arquiteto do Azure, está aqui o descritivo. Candidatos a esse exame são arquitetos de soluções do Azure, que aconselham partes interessadas. Tarará, tarará, tarará. O que cai na prova propriamente dito? Tá? Aqui a gente tem a parte de prática e de preparação, que são treinamentos que a Microsoft recomenda, pagos, tá, galera? Não é gratuito. Treinamentos que a Microsoft recomenda para você fazer e se preparar para a prova. Vamos no Saiba Mais, que aqui ele vai me dar o conteúdo dessa prova e o quanto cai. Tá? Então, aqui é a parte mais importante. Tá? Vou até traduzir aí para ficar fácil para todo mundo. Aqui é a parte mais importante para você começar a sua prova. Ele vai te dar o conteúdo, ele vai te dizer qual é o idioma que essa prova está disponível. Aí aqui eu tenho qual o custo da minha prova. Eu vou colocar sempre Brasil, tá? Olha, estava 165 euros em Portugal. Portugal tá cara a prova, né, galera? Brasil, 100 dólares, tá? Não que esteja barato, né? O dólar tá lá em cima, mas tá pagando quase 400 e poucos reais aí para fazer um exame, tá? Então não tá barato, mas comparado com outras localidades, tá até mais barato convertendo. Aqui eu já vou ter o link direto para agendar. A gente tem o site que é chamado PersonVue, que é o parceiro Microsoft responsável por agendar esses exames. Tá? Depois a gente vai clicar aqui e vai dar uma breve navegada. Mas aqui eu tenho as habilidades que eu preciso ter, galera. Por exemplo, implantar e configurar uma infraestrutura. É de 25 a 30% do exame. Então, ó, isso aqui é o que mais cai. 25 a 30%. Implementar cargas de trabalho e segurança. De 20 a 25%. Cai bastante também. Criar e implantar aplicativos de 5 a 10. Pouco, muito pouco, né, galera? Implementar autenticação e dados seguros, de 5 a 10. Isso aqui tá pouco aqui, esses de 5 a 10, que eles caem mais na Z300, tá? Desenvolva para a nuvem e para armazenamento de Azure, de 20 a 25%. Tá? Mas o que cai dentro de cada um desses itens, né? Olha só, isso aqui é uma parte legal que eu ia passar aqui no último item. Mas a Microsoft está disponibilizando laboratórios, né? O hands-on que a gente chama. Então ele já te dá algumas maneiras de se preparar para essa prova. Isso aqui ficou muito legal. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, deixa eu abrir uma nova guia e ele vai me trazer um conteúdo para mim estudar. Ó, é um aprendizado que eu posso iniciar. E o que tem de legal, tá? Eu tenho o meu conteúdo, vou iniciar um aqui para vocês verem, tá? Eu tenho o meu conteúdo teórico, que ele vai estar me explicando o que aquela tecnologia faz, como que funciona, bem legal, tá, galera? Um conteúdo bem, já olhei bastante coisa aqui e ele é bacana. Mas o que eu acho melhor,
é um local para você conseguir treinar Azure sem ter mais a subscrição de teste, por exemplo, ou algo nesse sentido. Porque aqui ele vai te dar um lab e vai chegar em alguns momentos que você tem exercícios, ó. Preparar redes virtuais e locais. Então, o que acontece? Em alguns momentos, ele vai dizer que você tem que usar a sua infraestrutura. Em outros momentos, ele vai dizer que você pode utilizar uma conta e ele vai te botar numa subscrição temporária, vai criar um sandbox que a gente chama. Você vai logar com a sua conta que você já em algum momento usou o Azure e ele vai te dar, não vai colocar crédito para você, mas ele vai te permitir fazer aqueles exercícios na prática. Tá? Então você vai, por exemplo, poder criar uma VNet, vai poder criar uma subnet, vai poder criar um peering. Dependendo do que o exercício se propõe, ele vai liberar para você. Ó. Não são todos, tá, galera? Aqui eu tenho uma conta minha. Ele vai te liberar por X tempo. Por exemplo, 4 horas para fazer, vou te dar 4 horas para te poder concluir esse exercício. Depois disso, você perde o acesso naquele laboratório, tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Agora sua empresa está pronta para implantar uma VPN site-to-site. Essa VPN permitirá que seus servidores locais se conectem a recursos do Azure. Ele vai pedir para examinar as permissões, ou seja, eu tenho que dar permissão para que os recursos do Azure possam associar a minha conta, tá? Então aqui, ó, é o sandbox que a gente chama. Então eu vou dar um aceitar e ele vai liberar que a minha conta possa fazer algumas atividades dentro deste laboratório, tá? Então, eu não tenho mais verba, já passou meu período trial, aqui é o melhor lugar para estudar, galera, tá? Então, vão no conteúdo da prova, você pode ir no conteúdo da prova, ó, e lá no final ele vai ter aqui orientando o que você tem que estudar e laboratórios práticos. Então aqui a gente também tem um esboço das habilidades, tá? Essa parte aqui é uma das partes mais importantes. Aqui, propriamente dito, o que eu tenho que estudar para passar na prova. Aqui ele está carregando ainda. Olha aqui, ó, galera, que bacana. Ó. Ele vai me abrir um módulo de PowerShell, tá? Olha ali, o Azure Shell está conectando lá na subscrição do Azure. E vai me dizer o que eu tenho que fazer, ó, usando o Azure CLI. Olha que legal. Posso dar o copiar e vou colar ali, ele vai sair fazendo o exercício para mim. Claro, né, a gente tem que ir cuidando, tentando entender um pouquinho, né? Mas olha que bacana. Não tenho créditos, mas estou usando a subscrição, tá? Aqui ele está usando o Azure CLI, mas em alguns momentos, o que ele faz? Ele vai abrir para mim a página do portal. Olha aí que bacana. Ó, a ZNetwork VNet Create criou uma VNet. Olha que bacana, galera. Isso aqui a galera tem que ir aprendendo também, tá? Na imersão a gente vai fazer algumas coisas aí com Azure CLI, que é muito importante hoje, tá? Quem está trabalhando com um projeto grande, a maioria das coisas são por aqui, ó. O que ele está dando aqui, ó? O Azure CLI sempre usa o AZ na frente, então ele deu um create numa VNetwork, né? E o que ele criou? Ele colocou dentro desse resource group, ó, de learn, que é o que ele já te passa. O nome dessa VNet que ele está criando é Azure-VNet 1. Aqui qual é que vai ser o espaço que ela vai usar, a subnet que ele já cria dentro da VNet e qual é o endereçamento. Ó, e aqui os comandos que ele está usando para criar cada um delas. E ali ele terminou. Ó. Já rodou. Viu que legal, galera? E esse exercício está no CLI, mas tem muitos que vai abrir o portal direto. Voltando aqui, ó, aqui eu tenho um conteúdo do que exatamente cai. Ó. Na parte de deploy e configuração de infraestrutura, ó, o que eu tenho que saber? Configurar e diagnosticar configurações e recursos, criar baseline para recursos, criar e testar alertas, analisar alertas na subscription, analisar métricas, e aí vai, galera. Então tem a parte de storage, tem exatamente o que eu tenho que estudar. Tá? Olhando assim, o conteúdo é grande, é bem grande, mas está bem dividido e hoje a gente tem essa oportunidade aí de estar usando os exercícios práticos, tá, galera? Usem isso. Eu tinha até colocado aqui na última aba, ó, que é o Self-Paced Labs. E aqui eu tenho diversos labs exatamente como aquele. Posso vir aqui e pesquisar por tópicos, ó. DevOps, Feature, Identity, Management Tools, Management and Security, Security Identity, Teamworking. E aqui eu posso ir lá e startar um laboratório.
Nem todos têm a parte prática, mas grande maioria deles vem com a parte prática, tá? Então aqui a parte de 365 também, a mesma coisa que a gente tem lá, tá? É claro que nem todos vão ter os mesmos labs, nem todos vão ter aquela disponibilidade, né? Todas as tecnologias, mas é tudo meio parecido, ó. Aqui eu tenho inglês e japonês, ó. Vou colocar para português. Vou pegar aqui Brasil, sem doletas. Ó, por exemplo, ó, aqui eu não tenho nenhum online free, ó, de treinamento. Não tem. Para essa tecnologia não está disponível. A Microsoft está focando muito no Azure, então para Azure tem bastante coisa. Agendar um exame, galera. Já tem o link aqui. Eu tenho que logar com uma conta minha, que seja Microsoft, Outlook, Hotmail e aí por diante. Aí aqui eu tenho Job Title, alguns títulos ali da minha conta, associação da minha conta, né? Hoje ela está associada à empresa que eu trabalho, por algumas ordens que a empresa tem que cumprir com a Microsoft por ser parceiro, né? Manter o nível de parceria. Aqui, ó, vou esquedular um exame. Aqui ele pergunta se eu tenho um código do Ignite que foi realizado em Orlando, eles deram vouchers, posso verificar. Se eu sou um colaborador Microsoft, eu vou dar um continuar aqui no Person View. Eu tenho que estar com a minha conta autenticada, né? Tem que criar essa conta, aqui eu já estou com a minha conta autenticada. Por isso ele já vai entrar. O que que ele me pergunta? Ó, se eu quero fazer num test center, que é o padrão, ou se eu quero fazer na minha casa. Tá? Então eu vou botar um test center. Vou escolher, ó, qual é o idioma que eu quero em inglês. Aonde eu vou agendar? Ah, primeiro ele me mostra, essa prova vai custar $100. Eu vou esquedular esse exame. Aqui ele está pegando um endereço que eu tinha ali, ó, perto. Vou pegar Cisnema, por exemplo, que é um dos locais que são parceiros. Vou dar um next. Que dia eu quero fazer? Ah, essa prova eu quero marcar. Vamos ver para quando ele deixa marcar. Olha aí. Posso marcar para meses, né? 30 de outubro vou marcar a prova. Quais os horários que eu quero fazer? Ó, de manhã, das 9 até 11h45, ou da tarde. Vou fazer às 2h15 da tarde. Aí ele vai me trazer minha ordem aqui, ó, com todos os itens que eu escolhi. Que dia que eu vou fazer? Dia 30 de outubro. Vou fazer em inglês, ó. Essa prova tem 210 minutos. Tá, galera? Tem 210 minutos. Então ela é até um pouquinho mais aí de 3 horas, 3 horas e meia, tá? Aqui ele me dá alguns produtos Microsoft que ele, como se fosse livro, preparatórios e coisas nesse sentido, tá? Então, aqui eu dou um Proceed to Checkout, ele vai me falar das políticas, vou dar um Accept, e agora ele vai para a hora de pagar. Aqui é onde eu vou ter que colocar os meus dados, meu cartão de crédito, e aí eu vou fazer o pagamento. Se eu tiver algum voucher, eu vou adicioná-lo aqui. Certo, galera? Mas é tranquilo fazer a marcação de exame, é só a gente ter a conta, associar ela ali no Person View e não vai ter problema nenhum. Eu deixei um outro link aqui também, ó. Aqui eu tenho a parte do 2016, mas é exatamente a mesma coisa, eu tenho as provas, tá? Então, cada uma dessas provas aqui, vou pegar, por exemplo, a 742, eu posso fazer tem um mini descritivo, posso clicar no Saiba Mais, e aqui ele vai estar me jogando para a parte da prova. Olha aqui a gente tem bastante coisa, ó. Tem brasileiro também, português, Brasil. Vai me dar algumas opções, essa prova é bastante antiga, né? Então não tem nada de muito novo. Publicada em 3 de novembro de 2016. Um item importante aqui, pessoal, procurar por exames de certificação. Posso vir na página da Microsoft padrão, né, e escolher qual tipo de exame que eu quero fazer. E aqui eu tenho uma lista completa que vai me dizer quais são os betas. Olha só, eu tenho até exame de Azedo e o de Azure para SAP Workloads. Tá? Então, tem bastante coisa bacana. Olha como tem exame beta aqui. Tem bastante.
E aqui era a página que eu tinha deixado para vocês estudarem um pouquinho de Azure aí, para quem está sem, não tem mais licenciamento. Aqui tem uma possibilidade. Não é como a gente pegar a nossa subscrição ali e sair criando qualquer coisa que a gente queira. Quando você faz esse tipo de conta ali, que o próprio site cria um sandbox para você, a sua sessão é totalmente controlada. Então você não consegue, tu vai tentar criar algum recurso que não está dentro daquele exercício, por exemplo, pede para criar uma VNet. Se eu for lá e tentar criar uma máquina, ele vai me dizer que não tem permissão, que não é válido para aquele momento. Certo, galera? Então eu acho que conseguimos fechar aí o nosso assunto de certificações, deu para dar um briefing legal aí de todos os itens que eu queria passar para vocês. Acho que já deu uma boa ajudada. Então espero que vocês aproveitem aí e qualquer dúvidas ou sugestões podem ir falando comigo. Ok, galera? Nós vamos fechando aí a nossa apresentação. Queria agradecer a atenção de todos aí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Mais uma vez, quem gostou, clica aí para se inscrever, dá um likezinho no nosso vídeo, participa do nosso canal VIP aí no Telegram. A gente está com um público bem bacana. Como eu falei, é a melhor forma da gente conseguir interagir. Então, quem está ali pode perguntar, pode ter alguma dúvida aí de tecnologia, como é que está funcionando. Pode falar comigo, assim que possível eu respondo, tá? Tem alguns alunos aí que já fazem isso. Mas o mais bacana é que quando a gente precisa interagir, é muito mais fácil, né, galera? A gente sabe que a gente tem um e-mail, mas que que o e-mail às vezes cai em lixo eletrônico, coisas nesse sentido. Então, eu prefiro que o pessoal use o canal do Telegram aí para interagir. Claro que eu vou responder por e-mail, normal, como sempre aconteceu, mas o Telegram nos ajuda aí a dar um pouquinho de agilidade. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí para o nosso vídeo do YouTube. Foi um conteúdo que foi sugerido por alunos. Acredito que deve estar ajudando aí principalmente quem está começando na sua carreira de certificações a já chegar na prova ou já ir marcar a prova um pouquinho mais preparado. Ok, galera? Um grande abraço a todos e falamos aí no nosso canal do Telegram e nos vemos na próxima quarta-feira com o nosso próximo conteúdo. Certo, galera? Um grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.